E sobre esse assunto ainda, os temas, claro, do Congresso Nacional, o nosso convidado é o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania aqui de São Paulo, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Sempre bom receber o senhor aqui, deputado. Boa noite, bem-vindo. Alegria é minha, Tiago, oportunidade de conversar com você, com os nossos comentaristas, com todos da Jovem Pan. E numa semana que foi muito tensa mesmo, né, Tiago? Como você descreveu, a reportagem agora reiterou. Acho que a semana que vem, que se inicia-se num novo contexto de correlação de forças dentro do Congresso Nacional. A experiência do senhor, não só no Congresso Nacional, mas na política como um todo, o senhor atuou muito aqui em São Paulo também. Eu pergunto para o senhor o seguinte: o governo agora tenta alguma alternativa depois da derrota nessa semana. Fala em reconstruir a base, aproveitando o racha do Centrão, como o governo classifica. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte: o governo tem condições de tentar impor qualquer outra medida como essa, no caso de aumento de impostos, por mais que haja toda essa justificativa que os mais ricos pagam e os mais pobres não? Mas, de qualquer forma, o senhor acha que o governo tem condição de negociar isso com o Congresso nesse momento, deputado? Você usou uma palavra em impor, e a minha resposta a isso, Tiago, pelo menos a minha opinião, é que não. Segunda questão, o governo precisa recompor a sua situação de equilíbrio fiscal. Agora mesmo foi dito de um superávit para o ano que vem, que poderia alcançar o patamar de 35 bilhões. Acho que o governo, antes de recompor a base, antes de fazer novas propostas, precisa jogar com transparência. A nossa sensação, minha e de boa parte da Câmara dos Deputados, é que alguns fatos recentes precisam ser colocados no papel e contas serem feitas. Primeiro, o governo decretou o aumento do IOF. Houve uma votação contrária no Congresso, reagiu a um decreto, votamos um PDL, o Supremo disse que não era possível, prevaleceu o aumento do IOF. Quando havia dúvidas sobre se isso prevaleceria, o governo editou a 1303, que foi agora arquivada, não foi votada, tá certo? A 1303 veio num contexto em que o governo disse que ela era necessária porque o IOF não está em vigor. Olha o que aconteceu, Tiago, e todos que estão nos ouvindo. Primeiro, que o IOF está em vigor, está produzindo um forte incremento de arrecadação do governo. Segundo, a medida provisória 1303 caducou, mas ela teve vigência. Ela produziu efeito durante o período em que esteve válida. Portanto, há números que foram resultados disso, a arrecadação que ocorreram. O governo precisa apresentar essas contas. Mais do que isso, durante uma série de medidas recentes, eu estou me referindo a outorgas que em leilões foram conseguidos, leilões no setor de infraestrutura, de transportes, que o governo festejou, setor de energia, também linhas de transmissão, outorgas foram pagas. Nós tivemos também algumas outras concessões em outros setores de infraestrutura, como saneamento e outros setores mais. Portanto, o governo precisa apresentar suas contas e demonstrar efetivamente que há necessidade de mais arrecadação para equilíbrio. Por quê? A sensação que boa parte da Câmara, isso eu posso dizer com segurança, é que o governo já tinha atingido seu equilíbrio, os números eram suficientes e o governo estava acumulando gordura para o próximo ano para incrementar gastos públicos, gastos, inclusive, de duvidosa eficácia, porque políticas de transferência de renda somente, e nós temos visto reiteradas vezes isso acontecer, a certeza nossa é que isso não promove desenvolvimento sustentável. Aquece, num determinado momento, o consumo, amplia a capacidade de compra, mas não cria sustentação. Então, acho que antes de buscar recompor, o governo precisa ter transparência, apresentar os números e mostrar de uma forma clara a necessidade que tem alegado. Vou passar a palavra para os nossos comentaristas, Dora Kramer e o Cristiano Vilela. Ô Dora, se antes da pergunta, se você quiser dar uma palhinha nesse assunto que a Vitória trouxe, essa história do governo recompor a base, aproveitando o racha no Centrão, Dora. Eu não vou comentar, porque o que eu tinha a dizer eu vou jogar na pergunta para o deputado Arnaldo Jardim, né?
Menino, mas eu queria comentar, estava aqui pensando, deputado, quando o governo, que tem a ver com a pergunta que eu vou lhe fazer, que tem 2 dias que o governo resolveu, a despeito dos números, das contas, da questão material que o senhor apresentou aí, o governo tem 2 dias que é ministro da Fazenda e presidente da República dizendo que o Congresso é inimigo do povo, né? Porque votou contra. Aí eu me lembrei que o PT votou contra o Plano Real. Então, tá certo, não precisamos dizer mais nada. Aí eu lhe pergunto, com esse tipo de condução, quando o governo claramente, as lideranças também, procuram jogar o Congresso nessa posição de inimigo do povo, defensor dos ricos, tal, como é que ele vai conseguir transitar? Porque aí eu estou falando do ponto de vista das relações, né? Porque como é que pegou? Como é que está pegando isso? Dora, você sempre sensível, pegou aquilo que me parece o nó central. O governo quer ter condições de governar ou o governo só está se preparando para a próxima eleição? Acho que o governo tem que responder a isso. Esta narrativa não combina com o que acabou de ser alegado, que o governo vai tentar reconstituir a sua base. Essa alegação, o Congresso inimigo do povo, nós temos que fazer exatamente uma linha de conduta, e isso significa postura eleitoral. Postura de governo é mostrar contas, propor uma discussão sobre fontes de renda, discutir subsídios que existem e que o governo proponha a sua revisão. Todos nós estamos de acordo. Por exemplo, o líder do governo, do PT, não do governo, o Lindenberg, falou de ampliar a taxação de bets. Eu, particularmente, estou de total acordo. Na 1303 está lá uma medida, uma das emendas foi de minha autoria, propondo isso, como vários outros propuseram também. Então, contas, mostrar com transparência quanto precisa. E aí, falar de condições de governar. Agora, se insistir nessa narrativa, que tem um claro intuito eleitoral, de armar um discurso para as próximas eleições, acho que é o descaminho para constituir e para buscar recompor uma maioria de apoio parlamentar. Do Arnaldo Jardim, na sequência, a pergunta de Cristiano Vilela. Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, o governo, ele se mostra bastante aberto, bastante solícito quando se trata de taxação, quando se trata de criar novos tributos, ampliar os tributos existentes, essa questão das bets mesmo que o senhor mencionou, algumas delas até corretas, adequadas, outras daí que acabam extrapolando um pouco os interesses da atividade produtiva do país. Na sua visão, o governo seria capaz de apresentar uma outra postura nesse momento, revendo os seus gastos, apresentando realmente uma forma de contenção nos seus gastos? Ou, na sua visão, já está bastante evidenciada a postura negacionista do governo em relação à necessidade do corte de gastos? Vilela, eu tenho acompanhado você mais, ou tão bem quanto eu, a Dora, todos, e o Tiago, e a Jovem Pan, aquilo que tem sido o debate em torno das emendas parlamentares. Arnaldo, eu perguntei uma coisa, você está respondendo outra. Não, é a mesma coisa, me permito só fazer o raciocínio. As emendas parlamentares caracterizam um protagonismo do parlamento. Se devem ter transparência, não tenho dúvida que devem ter, todas as medidas devem ser adotadas nesse sentido, a discussão sobre o volume delas também acho que tem que ser feito. Mas, acima de tudo, o parlamento mostrou protagonismo. As últimas grandes reformas que ocorreram no nosso país, a reforma trabalhista teve um protagonismo, desde a época do Michel Temer, muito grande do Congresso, todos sabem. A previdenciária que se fez em seguida durante o governo Bolsonaro, presidindo a Câmara o Rodrigo Maia, foi muito a partir do Congresso que se fez. A tributária, todos sabem do protagonismo que teve Arthur Lira e outros nisso. E agora, nós tomamos uma atitude. Por uma relatoria muito competente, no meu entender, exercida pelo deputado Pedro Paulo, nós apresentamos uma proposta de reforma administrativa. Até agora, nenhum sinal por parte do governo, nenhum gesto que vá no sentido de discutir qualidade e eficácia do gasto público. Tem a ver com volume, mas tem a ver com qualidade de gasto e fechar alguns tampões. Então, eu tenho muitas dúvidas se esse governo tem
o espírito reformista. As medidas que têm sido anunciadas, no meu entender, são mais pontuais e sempre no acerto, na busca do aumento da arrecadação, poucos sinais de contenção de gasto e nenhuma postura proativa com relação à reforma administrativa. Então, eu sou muito cético que do governo possa vir alguma proposta mais consistente. Deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania aqui de São Paulo, como sempre, obrigado por atender a Jovem Pan. Um bom fim de semana. Volte sempre, deputado. Um abraço. Um abraço, Thiago, Dora, Vilela, a todos da Jovem Pan. Muito obrigado. Obrigado.